A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco do Café com Velocidade 534, onde discutiremos, enfim, a final da Fórmula Indy. Se você não ouviu o bloco número 1, vá até lá e escute Fórmula 1, o grande prêmio de Singapura, onde nós falamos aí de todos os detalhes, de todos os incidentes, acidentes e destaques. E agora é hora da gente falar da decisão da Fórmula Indy. Chegou... Me corrija se eu estiver errado, com 4 pilotos com chances reais, eu acho que eram 5, né? Mas o não tinha tantas chances de ser campeão, apesar da pontuação dobrada. Mas no fim, Joseph Newgarden, que era o líder do campeonato, fez uma corrida tranquila para quem estava na liderança do campeonato. Teve lá um oponente de peso, né? O atual... Não posso chamar mais de atual, né? O ex-campeão também é a palavra certa. O campeão anterior a ele, também piloto da Penske, Simon Pagenaud, que entrou numa estratégia diferente e que deu certo, que pagou de entrou na disputa da corrida vencer, mas o segundo lugar foi o suficiente para Newgarden sagrar-se campeão, já que Scott Dixon da Ganassi terminou atrás dele. O Dixon, que era o rival mais próximo e mais perigoso, precisava terminar à frente, não conseguiu. Bárbara Franzin, não gostou de Sonoma, Bárbara? É isso? No seu comentário lá na abertura do programa, você falou sobre de repente escolher uma nova pista para ser a final. Será que a culpa realmente é de Sonoma ou temos algum outro culpado? Será que o carro novo do ano que vem em Sonoma não vai proporcionar uma corrida melhor? Então, eu acho que o problema é que é a corrida escolhida para fechar o campeonato. É isso que é o complicado. Se fosse uma pista assim no meio da temporada, a corrida também não seria tão bacana, mas acho que as pessoas não reclamariam tanto ou não ficariam meio com sono durante a prova, sabe? E o complicado é que fazem todo esse auê de fim de campeonato, pontos dobrados, pilotos aí que são candidatos ao título, né? A categoria sempre chega na última prova com a disputa ainda aberta, aí você vai assistir a corrida, beleza, aqui ó, final da Fórmula Indy, você quase dorme, né? De tão chata que é. Então, pra mim é um problema bem grave esse. Eu acho que a final deveria ser num circuito oval, ia ser muito mais emocionante, mas não também igual a penúltima prova que a gente teve. Enfim, escolher um circuito que a gente sabe já que funciona, né? Pode ser nessa configuração. A gente teve provas muito interessantes em oval esse ano, então dá para se remediar, né? Eu ouvi dizer que essa escolha pode ser também devido ao patrocínio, que eles investem bastante nessa pista, mas tem horas e horas, né? E eu não acho que a final é o momento da gente ter a prova num local que não vai favorecer tanto a disputa, né? Então, tirando realmente a briga pelo campeonato, nossa, foi uma prova bem difícil de acompanhar. Eu assisti bem à distância mesmo, estava fora de casa, aí eu parei num restaurante com Wi-Fi alheio, consegui ligar num streaming no YouTube, e eu falei, nossa, não acontece quase nada. Eu ali sentada, ocupando uma mesa para tentar assistir ao máximo que eu conseguia da prova. Depois fui acompanhando mais pelas redes sociais, mas eu fiquei com a sensação de, nossa, não perdi muita coisa. E não é legal quando isso acontece, né? Seria bacana eu falar assim, eu preciso chegar correndo para assistir essa etapa, porque foi demais, a final foi super disputada, venceram ali na última volta, sabe? Foi muito apertado e não ficou esse sentimento, né? Ficou o sentimento de frustração, que só não é pior do que esperar 6 meses para ter outra temporada, mas que foi difícil, foi. O único ponto que me fez... A única coisa que me fez animar um pouco mais com a corrida, se é que foi possível, foi a estratégia do Pagenaud, né? Porque 4 paradas aí em Sonoma, historicamente, não dá muito certo. Ele até comentou depois da prova que quando o engenheiro dele falou sobre essa estratégia, inclusive na noite anterior à corrida, ele ficou com receio, né, de como é que isso funcionaria.
porque o histórico realmente não é bom, mas ele fez funcionar, né? Claro, contando com alguns pontos da corrida, que para a estratégia funcionar sempre é necessário, mas ele andou muito bem, ele conseguiu abrir uma diferença bem interessante em cima do Newgarden e fez a estratégia funcionar, e em cima disso levou a vitória, né? E eu acho que esse foi o ponto que eu consegui observar, porque quando ele parou pela primeira vez, eu até imaginei que fosse algum problema. E aí dá algumas voltas, ele já para de novo. Eu falei, não, ok, então tá claro que ele vai para quatro paradas. E ele fez isso funcionar contra todas as expectativas, tanto é que só ele fez isso, né? E o resto do grid inteiro fez a mesma estratégia, parando mais ou menos nas mesmas voltas, economizando combustível mais ou menos do mesmo jeito. Enfim, foi tudo muito, muito igual. Ele foi o único que tentou fazer algo diferente, e nessa diferença ele conseguiu a vitória, claro, com enfim, qualidade, mais equipamento, uma série de fatores, mas nessa diferença, nesse pulo, ele conseguiu a vitória, coisa que Castro Neves e o Power, por exemplo, com os mesmos equipamentos, não tiveram esse quê para tentar fazer algo diferente. E até se colocou ali, né? Claro que em situações meio extremas, mas qualquer probleminha que o Newgarden tivesse ali, ele poderia barganhar alguma melhor colocação. Na troca de paradas, ele ficava atrás ainda do Newgarden, mas pouquíssimos pontos. Mas enfim, era mais uma coisa momentânea. Mas a corrida dele, cara, assim, muitos parabéns por ter esse que a mais de, cara, eu não tenho muito mais o que perder, então eu vou pra cima, eu vou arriscar. E ele ganhou, né, dessa aposta, ganhou a prova, não deu pra campeonato, mas eu acho que foi um Pagenot diferente. Acho que esse que me deu mais o choque, vamos colocar dessa maneira. Porque nas últimas corridas eu vi ele muito apático, apesar de conseguir bons resultados. Mas eu vi ele muito, muito apático, sabe? Muito mais em cima da regularidade. Ele tem uma vitória, que se não me engano foi a vitória de Phoenix, ou algo parecido, mas foi um oval, né? Acho que foi Phoenix. Mas, sabe, uma corrida em que poucos carros terminaram, os que estavam na frente, inclusive o próprio Newgarden, tiveram problemas, então ele meio que herdou a vitória. E o resto do campeonato foi baseado em cima de regularidade. Nessa última prova, era um dos 4 pilotos da Penske, que era o que eu menos esperava, que fosse ter um QA a mais para tentar brigar. E foi exatamente o cara que me surpreendeu, fez uma estratégia não comum e conseguiu a vitória. Merece muitos parabéns. Mas eu queria ouvir você falar sobre a pista que a gente estava conversando. Não que a sua análise sobre o Pagenot e o Newgarden seja descartável, mas até que ponto a pista é culpada, ou a escolha da pista é ruim, ou de repente os carros, como são hoje, que não se dão bem lá, porque a gente já viu corridas boas em Sonoma. Já vimos, mas é o terceiro ano seguido que a IndyCar fecha o campeonato dela em Sonoma, e é o terceiro ano seguido que todo mundo fica frustrado. Principalmente quando chega a comparação. Tá certo que a comparação é cruel, porque antes disso foram 3 anos seguidos de Fontana. Mas, inclusive, foi numa dessas finais, a de 2014, se não me engano, que o Canaan ganha a última corrida dele na Fórmula Indy. Mas, sim, que fazer comparação com Fontana, porque, enfim, são mundos completamente diferentes, pensando só em Sonoma, eu até gosto da pista, mas eu acho que é difícil fazer uma corrida funcionar aí. E pra Indy, já, de novo, terceiro ano seguido, que não consegue fazer. Eu imagino que tem uma série de questões comerciais, que a pista é muito forte nesse sentido, que acabem levando, né, essa corrida para fechar o campeonato. E o Pátio até entende a questão comercial, né, a visão comercial da categoria. Agora, isso acaba esportivamente com a disputa, né, porque o histórico é muito ruim, foi mais um ano de uma corrida muito morna, de novo, só vi a tentativa com sucesso, nesse caso do Pagenot, como um ponto a ser destacado, porque de resto, sem surpresas, desde a quinta-feira, perdão, desde a sexta-feira, que a Penske dominou completamente. O primeiro teste que eles fizeram, não foi nem treino, foi teste que eles fizeram ainda na sexta-feira, a Penske já fez 1, 2, 3, 4, dos 4 carros nas 4 primeiras colocações. Então, desde lá já ficou muito claro, né? Depois liderou o resto dos treinos livres, fez a pole com o Newgarden, enfim, foi um domínio da Penske muito grande. Então, a corrida foi morna. Eu acho que isso tem muito, sim, a ver com a pista. E em termos de esportivamente, acho que seria perfeito para a categoria terminar o campeonato num oval. Agora, pelo visto, comercialmente, de novo, por ser o terceiro ano seguido que eles terminam lá, não parece ser viável para a categoria. E aí eles vão tendo esse tipo de escolha, que infelizmente não gera boas corridas. Fábio Campos, você que é um defensor de circuitos de ruas e circuitos mistos, não que você é detrator dos circuitos ovais, mas você acha que cabe os dois tipos de circuitos no calendário da Indy, né? Antes de eu passar a bola para você, já vou trazer aqui uma palavra do Cássio Coutinho, que nos escreveu, né? Abre aspas. Quanto a IndyCar,
Que corrida mequetrefe. Aquilo ali não merece pontuação dobrada nem aqui e nem na China. Mesmo que a corrida fosse melhor, não mereceria. Aliás, se for para entregar um evento daquele, é melhor a IndyCar terminar a temporada em setembro mesmo. Se quiser estender a temporada algum dia, que seja corrida em oval ou circuito de rua. Eu acho o seguinte, Raposo, eu acho que já dá até para dar o próximo passo nessa discussão de oval ou misto. Eu não acho que seja um problema da pista, eu acho que é um problema da Indy. Eu acho que é passar a mão na cabeça da Indy, culpar a pista. Eu acho que a Indy tem que... vem esse carro novo, mas a Indy fez um campeonato muito de altos e baixos, ao contrário da Fórmula 1, que mostra corridas medianas regularmente. A Indy fez ótimas corridas e corridas péssimas. Corridas muito boas em oval, corridas ruins em oval, corridas boas em misto, corridas ruins em misto. Então, essa discussão de se é bom oval ou misto, eu acho que já dá até para dar o próximo passo. Tem que ser bom em todos os lugares. Eu acho que não tem que privilegiar um. E a Indy, esse ano, né, a Indy já teve anos bem mais agradáveis, a meu ver, do que esse, de se assistir. As corridas da Indy são muito legais de se assistir, né? Mas esse ano teve muitos altos e baixos. Teve muita corrida que foi muito parada e teve algumas corridas que foram muito movimentadas. Tudo isso é até um pouco em vão de falar agora, porque, né, o ano que vem já estreia um novo carro, o que é ótimo, né, porque os carros as equipes vão dominando os equipamentos e as categorias vão ficando mais chatas, porque as equipes vão conseguindo tirar ali o máximo, vão conseguindo não ter mais aonde inovar, não tem mais para onde tentar um acerto diferente, porque as equipes vão provando tudo isso. Então, à medida que os equipamentos vão ficando velhos, digamos assim, pode acontecer das corridas, a não ser que seja um equipamento muito bom, como uma moto, né, de certas categorias, que aí quando o equipamento tem todas as características positivas é diferente. Mas no caso da Indy, eu acho que, né, é para se repensar isso, já está repensado, na verdade, porque, eu repito, vem um novo carro, mas não acho que o campeonato acabar em oval ou acabar em misto vai fazer diferença. Tem que acabar com corrida boa, tem que acabar com emoção, tem que acabar com boas disputas. Acho que esse domínio da Penske, que foi desde o começo mesmo, ele não depõe contra a pista. Qual culpa tem a pista nisso? A culpa não é na pista de maneira nenhuma. Então, apesar da Penske ter conseguido virar o ano completo, coisa que ela nem sempre conseguiu, eu acho que a discussão é que a Indy fez muita corrida ruim esse ano, né, e isso aí tomara que não se repita pro ano que vem. Acho que tem um ponto aí interessante, Fábio Campos e demais, que eu também compartilho dessa opinião, que o problema não é a pista. Primeiro que historicamente tivemos tanto época de IndyCar Series, da competição já unida com a Champ Car, e época da kart também, que tivemos finais com circuitos mistos e circuitos ovais. É lógico que recentemente, até por conta do histórico da IndyCar com os circuitos ovais, tivemos muito mais season finales, que o Fábio Campos odeia que misture em inglês, mas eu fiz questão de misturar apenas por provocação mesmo, já que eu tô concordando com a opinião dele. Tivemos muito mais finais em circuitos ovais, e claro que chamou a atenção alguns dos finais, tanto pela disputa, como por exemplo o Chicagoland, aquela fantástica disputa entre Franchitti e Dixon. Franchitti ganhou o título porque o Dixon ficou sem combustível, faltando poucos metros para o fim da corrida, com finais absolutamente trágicos. Las Vegas, com a morte de Dan Weldon, num mega acidente em que vários pilotos se envolveram. Então tem muita coisa envolvida. O Diogo mencionou muito bem a questão de Fontana e tudo mais, marcou também. Só que Sonoma não é uma pista que pode ser culpada pelo aquilo que a gente viu nesse último final de semana. Estratégias claramente de poupar combustível, estratégias de anti-ataque, ou seja, privilegiando o posicionamento de pista para todo mundo, exceto um piloto, que foi o Simon Pagenaud, que foi contra isso. Existia um certo receio por conta do número limitado de pneus que cada equipe tinha disponível para o final de semana, e
Até entendo que algumas equipes poderiam fazer isso por conta disso, que aí é uma pista abrasiva, que gasta muito os pneus, eles não poderiam esticar a durabilidade muito e perder rendimento em voltas finais e aí sim decair na prova. Essa condição acabou trazendo uma prova de poucos riscos, até por conta talvez, do número excessivo de pilotos da Penske, e aí é uma equipe só, que estavam na disputa do título. E isso é curioso, né? Porque com 4 pilotos, o Roger Penske, o Tim Cindric, todo o restante da equipe pôde trabalhar de forma que o título não poderia cair em mãos do Dixon. Então ele fechou uma estratégia com um piloto, os demais, estando na frente, poderiam trabalhar em prol da equipe e, claro, se um ou outro conseguisse, em prol dele mesmo para tentar o título. E acabou acontecendo essa situação. Então, foi uma relação muito particular. Outro exemplo que eu pego só para fechar meu comentário a respeito da pista também, ano passado, quando voltou o Watkins Glen para a Fórmula Indy, eu vi uma corrida muito parecida. Uma corrida sem ataque, uma corrida bem pouco movimentada e que os pilotos utilizaram dessa estratégia de poupar o combustível para tentar subir na classificação final. E o que se viu acabou sendo o contrário, um piloto que foi o mais rápido durante a maior parte do tempo, que foi o Dixon, conseguiu a vitória em relação aos demais. Foi coincidência, poderia ter sido até o contrário. Foi, acho que, uma grande coincidência neste sentido. Mas a questão que fica é essa talvez prova sendo da maneira que foi muito mais em relação à estratégia que os pilotos adotaram do que a pista em si. Mas eu acho que quem quebrou, quem acelerou ganhou. Teve o mérito. Não foi uma pista que obrigou a fazer uma só estratégia, tanto que quem cortou esse caminho se deu bem. Agora, para dar uma noção de como essa questão da pista tem que ser muito relativizada, né, por mais que possa se criticar o Sonoma, a gente tem ali naquele hairpin, lá no final da volta, eu não sei o número da curva, a TV americana até mostrou todos curva os números. 7, se não me engano. 7, né? Eu confesso que é muita curva para memorizar em Singapura, o cérebro acabou 22 só? Superlotado. 23 ou 23? 23. O cérebro acabou superlotado com o número de curva, então eu não parei para memorizar. Mas essa aí mesmo, esse grampo que o Rodas citou. Ele já teve em outros anos muito mais disputa do que teve esse ano. Então só pegando aquele trecho ali, aquela câmera que fica ali bem de frente para aquela reta de arrancada, né, que tem naquele circuito, a gente já viu muito mais ultrapassagem ali. A gente já viu muito mais disputa ali em outros anos. Até acidentes, enfim, que para mim não é exatamente o que chama a atenção, mas já aconteceu muita coisa ali. E esse ano é pouco. E eu insisto mais uma vez eu chamei a atenção na metade dessa temporada, ou um pouco antes disso, como a Indy se fia nessa questão sem trocadilho, mas ela se fia nessa questão das bandeiras amarelas mesmo, né? Eu não sou contra as intervenções, eu acho que a Fórmula 1 até é um caminho que a Fórmula 1 desperdiça, ou muitos campeonatos desperdiçam. Acho que a Fórmula 1 até usou muito bem o safety car esse final de semana, porque podia ter melhorado a corrida ao invés do safety car virtual, como alguns pediram. Ou seja, eu não estou dizendo que a interrupção de prova seja exatamente uma coisa ruim de ser feita, mas a Indy se apoia demais nisso. Eu sempre convido o ouvinte a notar que as corridas da Indy, que tem poucas bandeiras amarelas, normalmente são muito ruins. São as corridas que não desenvolvem. Então, a categoria não pode se apoiar apenas nas bandeiras amarelas. Eu acho que elas são um recurso que, eu repito, é válido até para a Europa talvez aprender, ou voltar a aprender, porque desaprendeu depois da morte do Bianchi. Não é esse o problema, mas apoiar-se apenas nisso, como faz a sensação que eu tenho, né? Não posso afirmar categoricamente, mas a impressão que eu tenho é que as provas da Indy
que não tem bandeira amarela, normalmente elas são muito ruins. E, repito, tomara que esse carro novo, para mim a questão é pacote técnico. Para mim não é essa questão de, é a última, tem a pontuação dobrada, não é isso. Eu acho que a questão é técnica. A gente teve um momento da prova em que o Newgarden até chega a atacar o Pagenaud. Para mim foi o momento mais bonito da prova ali, e eu confesso, torci muito para ele ultrapassar, porque acho que seria muito bonito terminar o campeonato ultrapassando o Pagenaud na pista. Embora o que o Pagenaud fez foi talvez uma das grandes atuações do ano. Né? O Pagenaud correu esse final de semana foi para entrar no manual da Indy, porque ele acelerou o tempo inteiro, ele veio lá de trás, ele conseguiu ganhar a posição, né? 4 estratégias, certos pilotos, eu não vou nem citar o nome aqui, já tentaram no passado e não conseguiram, então méritos para ele, mas a ultrapassagem do Newgarden seria fechar o campeonato com uma cravar quem realmente foi o melhor piloto do ano, que é uma coisa que a gente pode discutir aqui também. Mas essa questão da não ultrapassagem, de não conseguir, é bom que esse carro está indo embora. Por mais que esse carro tenha dado ótimas alegrias, tenha sido um exemplo em Indianápolis, né? Um carro que em Indianápolis é fantástico você assistir corrida em Indianápolis com esse carro, mas o ano da Indy teve muita corrida ruim, e eu acho que o novo carro é a melhor porta, né, Rosa, para essa boa oportunidade de entrar. Eu só vou lembrar de novo, acho que já é a segunda vez que eu falo isso, a gente tem que só tomar cuidado em falar novo carro, porque ele vai ser uma casca nova, né? A parte de fora dele, esteticamente e aerodinamicamente, vai ser nova, mas por dentro é o mesmo carro. Então assim... Mas eu li, Rosa, eu não sei se procede, eu li que ele seria feito uma nova distribuição de peso, das suspensões, enfim, que são coisas que podem ajudar muito nos circuitos mistos, né? Tem uma coisinha ou outra, até por conta da parte aerodinâmica que foi alterada na traseira, né? Porque você tirou aquele apêndice para evitar o choque, que funcionava como um para-choque mesmo, né? No pneu traseiro. Então, eles conseguiram mexer alguma coisa na distribuição de peso por conta disso, tá? Mas a parte de cockpit, a parte de onde fica o piloto e a parte ali do motor, tudo vai ser o mesmo. Então assim, a grande massa do carro vai ser igual. A gente só diz que, claro, ele é novo porque vai ser um visual diferente, vai ser uma atualização. Eu diria que vai ser uma grande atualização desse carro, né? O DW12 vai se chamar Next, né? Esse modelo novo que está vindo. E sim, independente dessa colocação, de fato, também como o Fábio Campos, espero muito mais por conta dele, né? Por conta de tudo aquilo que já se falou dos testes e que é a expectativa que melhore a disputa entre as equipes do ano que vem. E aliás, equipes essas que vão se mexer, vão mudar muito, então tem muita coisa que pode acontecer para 2018. Mas Diogo Gomes, nós começamos o campeonato, o Fábio Campos citou aqui, né, e não é mistério para ninguém esse domínio da Penske, mas nós começamos o campeonato com 8 vencedores diferentes em 8 corridas. Onde foi que se perdeu esse campeonato, se é que ele se perdeu? 8 vencedores diferentes, mas você tem que contar que todos os Penske que venceram são 4 carros. Não, mas o Hélio venceu só depois, né? Então 3 nessas 8. Pouco depois, 3 dessas 8. Mas de qualquer maneira, os carros estiveram bem classificados, né, desde o início. Talvez não exatamente vencendo todas elas, mas classificados. Desde o início do ano, que a gente fala aqui, como o Dixon, inclusive a gente chamou bastante atenção, de como o Dixon era o único cara que conseguia brigar. Porque você tinha Penske, Dixon, Penske. Ou Penske, Dixon, Penske. Foi isso o ano inteiro. Então, na verdade, eles estão dominando desde o início do ano. Agora é um domínio que não exatamente veio em cima de vitórias, até porque a Indy abre um espaço imenso, eu deveria dizer, para uma série de oportunidades, bandeiras amarelas e tudo mais. E aí você tem, o que é bem positivo para mim, uma série de vencedores, né? Mas isso não quer dizer, o carro da Penske que não tá vencendo, não quer dizer que ele tá chegando em último. Quer dizer que ele pode estar chegando em segundo, terceiro, quarto, qualquer coisa do gênero. O Newgarden, por exemplo, ganha o campeonato muito em cima disso. A quantidade de corridas que ele não pontua ou pontua de maneira ruim pouquíssimas. Eu só ia complementar que
No ano passado, né, e nos últimos, o domínio da Penske vinha sendo muito grande, né? E finalmente a Honda conseguiu dar uma melhorada, venceu as 2 primeiras corridas. Então, no início do campeonato já tinha aquela preocupação: opa, será que agora, enfim, chegou, né? A Honda conseguiu fazer um carro que o motor, né, conseguisse bater de frente com a Chevrolet, principalmente com a Penske. Só que depois a gente viu, né, que apesar de algumas alternâncias de ser um pouquinho mais difícil, mas a equipe acabou sobressaindo de novo. E é importante colocar também que esse número que é muito positivo, de vários vencedores diferentes nas primeiras corridas, é ótimo. Eu acho que isso aí está inclusive no DNA da Indy, né? Acho que isso não vai mudar pelo modo como a Indy se apresenta, por ter oval, mas não quer dizer que são necessariamente corridas boas. É sempre importante a gente deixar isso aqui, porque tem aqueles que dizem, por exemplo, que a MotoGP está no melhor ano da sua história. Não está. Excelentes corridas, mas não está por causa do rodízio de vencedores. É ótimo, a Fórmula 1 viveu esse momento raríssimo em 2012, de 7 vencedores em 7, mas não quer dizer necessariamente que são corridas boas, que acho que é mais importante de se ressaltar. Não estou invalidando esse número é ótimo, é ótimo que ele tenha sido falado aqui no programa, é que ele não quer dizer que são corridas boas. Eu acho que a Indy, para conquistar o público que ela está sempre buscando, que ela vai continuar nessa luta, ela tem que apresentar corridas boas. Esse negócio de vencedores diferentes não vai ganhar nem da NASCAR se vender isso comercialmente, como está vendendo, como vende várias coisas, muito bem colocado pelo Rosa. Essa questão do carro pega a gente mesmo, né? De pegar até pelo nome, né? De chamar de carro novo, que talvez não seja bem assim. Então, essas pegadas mercadológicas têm que ser muito bem analisadas se tem fundo ou não. É muito bom, repito, ter vencedores diferentes, mas as corridas não refletiram, né? O nível das corridas não refletiu 8 vencedores diferentes. Não foram 8 corridas maravilhosas, né? Eu acho que a alternância foi muito grande esse ano. E é curioso, Campos, de novo, pegando um comentário seu aí, pela ponta, você fala da questão mercadológica e eu imediatamente bateu aqui a ideia, né? Mercadologicamente falando, ainda o título do Joseph Newgarden é algo muito bom para a categoria também, né? É um piloto americano, um piloto jovem, que a Babi já até tinha comentado a respeito, que tem um potencial muito grande. Então, esse ponto também ajuda a vender a categoria, porque o cara, você percebe que ele é o melhor estilo Hélio Castro Neves de se vender, né? Tem pose para falar, consegue se comunicar de uma maneira expressiva, do jeito que o americano gosta e o americano espera, né? Ele já é menos exagerado um pouquinho, né, Rosa? Eu acho que alguns membros do programa aqui vão sublinhar isso. Eu concordo. Eu concordo com vocês, mas o americano acaba gostando, é até característico de uns e outros. Hoje mesmo estava num evento aqui em São Paulo, um evento que nada tem a ver com automobilismo. Tinha uma americana lá, a americana começou, oh yes, oh, assim, sabe, uma coisa bem expressiva. Eu olhei assim e falei, nossa, ela anda assistindo muito a Indy, né, por causa dos pilotos e, sabe, aquela coisa meio teatral deles, mas enfim, e quando você falou dessa questão mercadológica, me veio à mente logo o quanto vai ser bom para a categoria, né, esse título do Joseph Newgarden, mesmo que em um momento ou outro a categoria não conseguiu proporcionar o espetáculo potencial que ela já proporcionou há alguns anos, ou há muitos anos atrás, seja na época que era a kart, seja até na época da IRL, corridas fantásticas em ovais. Então ela pode mais e ela deve mais, e esperamos isso pro ano que vem. Estava eu em determinado momento, eu acho que essa pergunta vai mais para o Fábio Campos e talvez para o Diogo Gomes, para quem assistiu a transmissão internacional. Como a Bárbara estava no restaurante, eu creio que ela não ouviu muito o áudio. Eu também Exatamente. Eu fui na transmissão internacional e teve uma hora lá que eu escutei de relance, mas aí já tinha passado o comentário e eu não peguei. Mas eu vi em algum determinado momento falar no Joseph Newgarden, teste na equipe Haas. E eu não sei se ele fez, se eles estavam cogitando que poderia ser feito, ou se tem alguma coisa agendado. Se vocês sabem de alguma coisa, se vocês pegarem esse comentário por isso.
Não, o que eu ouvi foi que o cara tava mais. Eu esqueci o nome do comentário agora. Ele tava mais elucubrando, do tipo, tem um grande futuro, tal, 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 até talvez fora da categoria. E aí ele fala, bom, a gente tem a equipe americana lá. Fala-se que o Gene Reis, claro, chegou a conversar com o Garden, mas isso antes de entrar na Fórmula 1, mas bom, não era a hora, porque ele estava bem aqui, tal, tal, tal. Foi mais uma especulação nesse sentido, acho que mais da informação. Não sei se eu ouvi errado, mas até onde eu entendi, foi basicamente isso. Mas seria legal ele testar um Fórmula 1, eu adorava quando você tem aquela transição, não só de Fórmula 1, Fórmula Indy, eu digo de várias categorias mesmo. O Rosenqvist, por exemplo, é um piloto que passa por várias categorias, eu gosto dessa experimentos aqui e ali. Seria legal ele testar um Fórmula 1, mas eu não vi algo no tipo mais sério, mais real. Enfim, não sei se eu entendi errado. Até porque não está pronto para isso, na minha opinião, né? Não, só porque ganhou é ótimo ter ganho, é um fenômeno ganhar na primeira temporada, mas eu acho que Fórmula 1, eu acho que tem que mostrar mais, mais braço, mais consistência, mais até técnica em circuitos mistos, porque o que ele fizer no oval não adianta para a Fórmula 1, não vai adiantar, evidentemente. Não acho que seja o caso, não. Também concordo, acho que foi uma citação apenas, não há nenhuma informação nisso, senão a gente que gosta de trazer sempre isso aqui, a gente sempre certamente traria, mas não tem ligação, mas quem sabe, no futuro, né, pode ser, tomara que o intercâmbio, eu já defendi aqui várias vezes, né, o intercâmbio era ótimo quando existia de uma maneira mais aguda, né, com o Mansell, que fez o caminho contrário da 1 para a Indy, o Zanardi, o Cristiano da Mata, quando foi campeão, chamou a atenção da Toyota, já levou ele para lá. Villeneuve, era o Alonso, Montoya. Villeneuve, Montoya. O Montoya é um pouco diferente, né? O Montoya é diferente, porque o Montoya já era caminhado para a Fórmula 1 e veio que meio emprestado para a Indy. Ele veio meio que, vou cobrir aqui uma temporada na Indy. Mas era bom saber que podia se fazer isso, que era uma alternativa. Olha, não tem, né, a gente tem tanto piloto que chega à Fórmula 1 e não tem cadeira, não tem para onde ir. A Indy seria um ótimo posto para assentar essa turma e um piloto ficar lá e não perder o status técnico, que eu acho que ainda acontece isso aos olhos da Fórmula 1. Né, o piloto que se enraiza na Indy, ele perde o status técnico para ir para a Fórmula 1. Seria ótimo se isso acabasse. Por isso que eu valorizei tanto a ida do Alonso para a Indy, para fazer uma ligação natural entre as categorias, para dar o feedback quando voltar, para jogar os olhos, jogar uma luz em cima. Mas não era isso que a gente estava discutindo. A gente estava discutindo, era o que mesmo? Era o Newgarden na Haas. É isso que eu ia falar, né? Não tem nenhuma informação nesse sentido, e eu acho que o que ele mais tem que fazer mesmo agora é fazer mais um ano de Penske, e aí ganhar um bicampeonato da Indy, eu acho que é mais, enriquece, não apenas dobra, como a matemática sugere, mas talvez triplique o olhar de uma equipe da Indy, da Fórmula 1, ainda mais uma equipe americana, como existe até o momento, para ele, quem sabe fazer teste, né? Porque a Fórmula 1 tem tão pouco teste, se a Fórmula 1 tivesse teste suficiente, a gente podia fazer campanha para ele fazer um teste. Mas dá. Se quiser dá. Dá. Mas o difícil, Indy, né? O calendário da Indy, ele se agrupa muito nesse junho e julho, né? Agosto, que é onde a Fórmula 1 testa, mais ou menos, né? Então, pode ser que fique difícil, mas enfim, eu acho que com vontade, se deu pro Alonso correr as 500 milhas, evidente dá pro Newgarden testar, se quiserem, a Fórmula 1. Não, mas o ponto, rapidinho, por exemplo, o Sebastian Bourdais teve que ganhar, eu não lembro agora se ele ganhou 3 títulos, foram uns 4 antes e já foi para a Fórmula 1, né? Mas o Bourdais também tinha raiz europeia, né, de ter ganho a Fórmula 3000. Isso que eu ia falar, ainda o Bourdais teve histórico, foi o último campeão da Fórmula 3000, né, se não me engano. Ele foi o... Se não foi o último... Foi o Liuzzi. O último foi o Liuzzi. Se não foi o último, assim, ele é das últimas gerações e uma geração boa, por sinal, da 3000, né, de destaque. Ele foi para Champ Car com destaque e ganhou lá títulos, fez história para poder pegar uma vaga numa Toro Rosso assim pelo rabo, né, assim, bem na ponta ali, uma equipe que estava sendo estruturada ainda, né, que ia ser
hoje é uma consolidada equipe, uma equipe B da Red Bull, mas não é uma equipe de pronta. Então, a Haas até, nesse caminho, até tá mais estruturada que a Toro Rosso na época. Então, para vocês terem ideia de como vai ser difícil isso, né? Mas eu acho que tem espaço, porque poxa, vamos olhar o host da Haas hoje. Vocês têm 2 pilotos titulares que eu acho que são bons pilotos, mas, por exemplo, o piloto que testa hoje é o Santino Ferrucci, que pra mim é um dos pilotos mais superestimados que surgiram nos últimos anos. Então, quando tem um testezinho desse, os pouquíssimos, quando surge um, entra no carro o Santino Ferrucci. Então, pra dar o carro pro Ferrucci, pode dar por um dia ou 2 dias pro Newgarden. Não falei que ele vai mudar pra Fórmula 1, mas acho que começar essa ligação seria legal pra ele, que é uma nova experiência, abre uma nova possibilidade, não vai estar perdendo o foco dele na Indy. E pra Haas, que tá testando um piloto bom, um piloto americano, o garoto propaganda mais do que perfeito, jovem, campeão, bonito, criado lá dentro, ele completa tudo aquilo. Então, eu acho que seria muito interessante essa ligação para eles, principalmente em comparação com o que você tem hoje, que é um nada praticamente. Isso quando essas vagas de teste não são vendidas, como a Toro Rosso vendeu agora para um piloto avulso ou fulano vendido de cá. Não, foi bem, Sang Elael foi bem na sexta-feira em Singapura, tomou só 6 segundos. Tomou só 6 segundos. Não, ele não destruiu o carro, então tá valendo. Mas nesse parâmetro que a gente tem, eu acho que um teste aqui, um teste ali não vai fazer mal nem para um nem para outro, inclusive pode até ajudar. Então é o início. Agora, uma transferência completa, acho que é difícil. A Bárbara queria falar sobre isso. Com certeza. Mas antes dela, ou do Raposo continuar, rapidinho, isso é importante. Nós estamos falando isso hipoteticamente porque ouviu essa especulação, mas um ponto que eu tenho é que para a Indy não é bom isso não. O contrário que aconteceu esse ano, por exemplo, o Alonso indo fazer uma corrida, chamando a atenção na Indy 500, foi interessantíssimo, mas o atual campeão americano, como vocês falaram, com todos esses predicados a respeito dele, é um bom piloto, é muito bom piloto, fez por merecer tudo. De repente começar a testar para a Fórmula 1 e deixar de lado a categoria, no momento que a categoria apresenta algumas novidades, eu já não vejo isso como se fosse uma boa ideia pro futuro, sabe? Como a categoria vai encarar, se porventura acontecesse isso, aí é algo que seria uma outra história, a gente teria que ter o fato concreto, né? Meio que a gente só está especulando em cima, mas eu não vejo isso como uma boa para esse momento. Não, eu só ia dizer bem rapidamente, deixa o Newgarden lá na Indy. Tá bem lá, deixa ele ficar por lá. Eu ia dizer em cima do que o Diogo falou, do Ferrucci, essa aqui é a questão, Diogo. Eles olham muito mais para quem tá lá no meio deles, ainda que seja uma GP3 ou uma Fórmula 3, do que para quem tá no meio americano. A defasagem técnica pode até justificar isso de equipamentos. Eles olham muito mais para quem tá ali na cria do caminho deles do que há um desprezo, por isso que o intercâmbio eu acho que seria bom. Aí eu até discordo do Rosa, eu acho que ele testar para a Fórmula 1 já vai chamar atenção, muita gente da Europa vai olhar para a Indy, vai olhar para ele, quem é esse menino que está chegando? Então eu acho que a Indy só tem a ganhar, mesmo que a Indy perca pilotos, mesmo se a Indy perder um Newgarden, perder um Will Power, por exemplo, vamos colocar mais um outro exemplo, olhar para a Indy como um caminho, né? Não exatamente caminho de acesso à Fórmula 1, mas de um lugar onde podem ser retirados pilotos, como a DTM já quase chegou a ser, já esbarrou um pouco depois, essa bola de neve não cresceu. Eu acho que a Indy ganharia, eu acho que o teste não faria mal nenhum para eles, embora eu repito, ainda acho que o Newgarden tem um piloto com clara marca de evolução, é claríssima. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas ainda acho que não tá pronto não. Beleza, tocando. Eu adoraria ver, eu gostava bastante do intercâmbio. Quando o Zanardi foi e voltou, eu fiquei com expectativas gigantescas na volta do Zanardi pra Williams. Ficou o Alonso na Indy. Eu nunca vou te perdoar por isso. Mas o Zanardi ele deixou um pra fazer o outro,
Ele não ficou enrolando, se comprometendo com um e fugindo dos compromissos. Você sabe muito bem que ele só trocou uma corrida. Ele já falou que o ano que vem ele não vai para Indianápolis, que ele vai priorizar a Fórmula 1. Ele só trocou uma corrida em que ele ia chegar em 13º. Eu prezo o compromisso, Fábio Campos. Mas, retornando aqui os e-mails, o Marcelo Cesarino mandou pra gente, abre aspas, a corrida foi muito chata, muito estratégica, muita economia de combustível, sem quase ultrapassagem nem batidas. Esses kits aerodinâmicos e mistos e circuitos de rua não deixará saudade. Newgarden fez o que tinha que fazer e mereceu o título, mas gostei do Pagenaud, que foi o único a usar e por isso ganhou a corrida. Pergunta para a Bárbara Franzin. Como foi acompanhar essa corrida, sendo fã do Newgarden? Uma corrida péssima, foi bem difícil. Eu odeio ser fã, assim, ter algum piloto que eu admiro mais, porque é muito ruim você acompanhar qualquer categoria. Não sei se alguém aqui torce para alguém, além do Raposo, que eu sei que é fã aí do Kyle Busch, mas ele diz que não move um músculo da face quando acontece qualquer coisa com ele, então também não sei se é parâmetro. Mas foi um pouco difícil, assim, foi bem complicado, apesar da corrida ser chata, de não ter acontecido praticamente nada. E eu não gosto muito de brincar disso não, Cesarino, não é legal não. Acho que eu preferia não ser fã de ninguém, que é bem mais fácil. Seguindo aqui com os e-mails dos nossos ouvintes, quem escreveu também pra gente foi o Fabrício Dutra, com várias perguntas. Parabéns ao mais novo campeão da Fórmula Indy, Joseph Newgarden. Merecido o título sem dúvida. Pilotou muito durante o ano e soube impor também quando necessário. Mas a corrida como um todo foi muito chata. Para entender esse tipo de corrida, tem que estar com uma calculadora na mão e vendo a volta em que cada piloto parou. Eu diria, Fabrício Dutra, que para entender essas corridas basta prestar atenção. Primeira pergunta do Fabrício Dutra. Para Fábio Campos. A Penske trabalhou melhor no carro do Newgarden durante o ano? Olha, o Newgarden, a escolha do Tim Cindric para chefe de corrida do Newgarden me impressionou. É um movimento muito forte, muito sério, porque é o cara que ganha títulos na Penske, é o cara que leva a Penske para frente, muito mais do que o Roger Penske. Então, eu estou muito longe da Indy, alguns milhares de quilômetros de distância, para afirmar sobre prioridade no carro de um ou de outro. Mas esse movimento indica muita coisa, né? Tirar o Tim Cindric do Will Power, colocá-lo para um menino estreante na equipe, né? Além de ter sido um mérito enorme, porque deu super certo, mas isso foi feito no começo do ano, sem nenhuma segurança do que ia acontecer. Então a Penske enxergou algo realmente e conseguiu trabalhar em cima disso, né? Não é brincadeira esse movimento. Para quem não conhece, para quem não sabe, o Tim Cindric é o cara que ganha campeonato para a Penske, fora da pista. Então, esse movimento, ele é muito indicativo realmente de uma, eu não digo priorização, talvez seja uma palavra muito forte, mas de uma aposta muito firme, de fazer as coisas dar certo, porque eu sinto que ele é muito bom de estratégia, ele é muito bom desse cálculo de consumo de pneu, ele é muito bom, ele é um Chad Knaus, que é na NASCAR, que é um cara que é diferente dos outros. Ele é na Indy, né? Pode a moda agora diferente. É Cole Pearn, o Fábio Campos. Né? Pois é. Mas não pode se apagar o que o Chad Knaus fez de jeito nenhum. Sim, sem dúvida. Embora longe de mim aqui, querer dar mais mérito para quem está sentado, apertando botõezinhos e falando no rádio, do que quem está colocando o braço a trabalho. Mas esse movimento da Penske, só para responder o ouvinte, foi muito sério e foi feito, repito, no começo da temporada, não foi durante, vamos apostar agora, não. Começou o ano com o melhor estrategista, com o piloto mais novo na equipe. Talvez até pensando, não sei, né? Quem sabe até pensando assim, vamos colocar isso para equilibrar as coisas de uma eventual desvantagem. Mas eu acho que não. Eu acho que viram realmente, apostaram certo, como a Red Bull já fez, né? Enxergaram, pularam etapas e conseguiram resultado. Mas eu lembro que você chegou a dizer alguns programas atrás que o Paul era o melhor piloto da temporada. Você diz algo assim, mas que teve os infortúnios. Não, disse mantém. Até 3 corridas atrás, para mim, o Power era o melhor piloto do ano. Mas essas últimas 3, a gente não pode carregar o conceito eternamente. Nessas últimas corridas, principalmente pelo erro do Power, qual foi esse último oval, gente, que ele rodou na primeira volta? Foi Gateway. Aquilo ali é um ponto contra o piloto. É um pontaço, eu diria, contra o piloto.
Então ele foi, até citei isso aqui agora no comentário anterior, ele foi até um bom período, na minha opinião, o melhor piloto do ano. Mas agora, completadas as 16, são 16, né? 16 corridas, por pouquinho, por 0, alguma coisa, o Newgarden foi o melhor piloto, até porque nessa mesma prova, em que o Power entrega na primeira volta, o Newgarden para mim fez o mais belo movimento da temporada, a mais bela manobra e talvez aquela que não vou dizer que simbolize, porque simboliza parece que ele fez o campeonato inteiro guerreando na pista, não foi o caso. Mas talvez o ápice, o momento mais bonito que marca é a ultrapassagem dele em cima do Pagenaud, onde ele vai num arrojo total no braço, que é uma coisa muito rara de se ver em oval, muito rara. Então, a TV americana foi inclusive muito pertinente de lembrar essa ultrapassagem, repetir essa ultrapassagem. Então, no final das contas, Raposo, o campeonato acabou a menos de 24 horas, né? Nós estamos gravando um pouco além disso. Nós estamos gravando o programa. Terminado o campeonato, acho o Newgarden o melhor piloto, mas há 2, 3 provas atrás o Power estava em condição melhor, mas desperdiçou. Diogo Gomes, se meu pai fosse mulher, eu tinha 2 mães, porque o Cia não existe, a gente sabe disso. Eu queria saber onde que entra o Dixon nesse ranking do Fábio Campos aí, porque se o Dixon não tem aquele acidente em Indianápolis que era pontuação dobrada e termina lá atrás, grande chance da gente ter visto esse Dixon aí campeão, não tendo a Penske, não tendo o melhor carro do ano nas mãos. Onde entra o Dixon nesse ranking, já que nós já temos decretado Newgarden em primeiro, 0,6 à frente do Power? Olha, onde ele vai entrar no ranking é difícil colocar, mas ali entre os 3 primeiros com certeza. Eu tenho certeza que o Dixon fez uma super temporada. Com equipamento inferior, não é nada enorme, mas os carros da Penske foram melhores, sim, durante o ano, é o melhor equipamento. Nesse final de semana é uma prova muito clara de como sobrou, e ele é o único piloto que consegue chegar perto, conseguiu se aventurar ali, né, e conseguiu vitórias no ano, conseguiu se regular, né, aquele velho estilo dele, contar com o erro dos outros também, como foi o erro do Newgarden em Glen, e aí ele vai crescendo e veio para campeonato. O final de semana como um todo foi muito dominado pela Penske, né, e ele ficou difícil para ele, apesar de uma 4ª, 5ª colocação ali, tá andando nessa área sempre, que é logo após os Penske, ou até se infiltrando, né, entre eles. Então eu acho que foi isso que ele fez durante todo o campeonato. Você, ao contrário de outros aqui que não gostam de roer o osso, gostam só do filé, você costuma assistir classificações, não costuma? Sim. Você assistiu a classificação da Indy esse final de semana? Vi. Não, foi impressionante, né? Ele ia se classificando na última posição dos classificados, né? No grupo dele, ele passava no raspando, assim, e o Newgarden ia lá, enfiava tempo, e ele quase era eliminado no primeiro. No segundo grupo, que passa os outros 6 para a final, ele ficou na última também, ou seja, era um piloto vir fazer uma volta e tirar ele. Ele foi realmente no sufoco esse final de semana. Eu diria, não foi assim todas as classificações no ano, mas ele veio no sufoco em inúmeras situações, né? Ele veio vencendo todas as situações, não vencendo a corrida, vencendo os desafios que eram colocados e barganhando em cima disso. É por isso que chegou até a final brigando, não só chegou brigando, chegou como segundo colocado à frente de 3 carros da Penske. Então, foi uma temporada maravilhosa do Dixon. Agora, eu acho que o fator, vitórias importantes do Newgarden, como essa citada em Gateway, e o domínio Penske fizeram a diferença. Aí chegou um ponto que foi impossível brigar, mas o campeonato dele é impecável. Se ele tem um Penske na mão, eu devo colocar o Si, mas se ele tá com um Penske na mão, assim como o Newgarden, e assim como o Pagenaud, eu acho que ia dar um campeonato, ia ser bonito de ver, eles. Eu não sei se o apresentador do programa quis dizer isso. Eu não acho que ele andou mais do que o Newgarden. Você descreveu muito bem o bom ano dele, mais uma vez para se tirar o chapéu. É o cara que atravessa contra dificuldades, enquanto outros se abatem, ele consegue tirar alguma coisa, mas eu não acho que andou mais do que nem que o Power e nem... O apresentador só queria saber onde ele estava no ranking. Mais nada, ele não quis dizer nada. Não. Então no ranking ele tá. Então o Newgarden seria a base 1, o Power 0,6, que aí fica o 0,4 de diferença, e o Dixon 0,4. E todos os outros 0,0. Tô brincando, claro que teve gente que andou bem, que merece elogios esse ano, mas eu acho que o terceiro, eu não sei qual foi a classificação exatamente do campeonato, eu não tô com a classificação aberta aqui, não sei se o Pagenaud ficou à frente do Dixon. Joseph Newgarden é campeão com 642 pontos, seguido de Simon Pagenaud, Scott Dixon, Hélio Castro Neves e Will Power.
Pois é, então a ordem do campeonato, pra mim, eu não acho que o Castro Neves andou mais do que o Will Power. O Hélio Castro Neves registra-se bom campeonato, regular, enfim. Há que ser Mas o elogio Campos, Castro Neves, o mas pra mim o Power Castro andou mais. Neves, Castro Neves tem o segundo lugar das 500 milhas, que entra aí na pontuação dobrada, né? Sim, sim. E vale Mas é lembrar uma pontuação também. dobrada merecida, né? Então essa não, Não, é aquela da essa- gente apontar. Não, essa Não é vale. daquela de. Não é de fazer como 2015, pra mim, o campeão não foi merecido. Foi um campeão justo, na minha opinião, o campeonato do Dixon. Mas, nesse caso, ali, o cara que ganhou muitos pontos andou muito mais horas, né? Teve um trabalho mais desgastante, digamos assim. Mas não acho que o Hélio Castro Neves andou mais do que o Power. E acho que o Dixon foi o terceiro melhor piloto do ano. Vocês falaram aí que ele ficou em terceiro, né? Mas não perdendo para o Pagenot, para mim perdendo para o Power. Os problemas do Power foram muito grandes no começo do ano. No final ele mesmo errou, mas enfim, eu acho que o campeonato por pouco ficou na mão do piloto que mais mereceu, principalmente por causa do momento em Gateway, que foi uma ultrapassagem daquelas de se reprisar, de se rever e de talvez se tiver que guardar uma imagem de 2017, eu sugiro para o ouvinte guardar, embora não seja o reflexo do ano. É bom dizer isso, para não enganar ninguém, para não fazer a promoção mercadológica demais, como fazem nos Estados Unidos, mas para guardar uma imagem bonita do New Garden, a ultrapassagem em cima do Pagenot em Gateway. Se me permite adicionar, eu colocaria também essa final. Acho que vocês citaram já essa imagem. Depois que o Pagenot pega a liderança, que se ele fica ali em segundo, que é inclusive o que o Tim Cindric, talvez até corretamente, estava avisando para ele, do tipo, olha, não precisa se preocupar, fique segundo, o campeonato é seu. E ele estava indo pra frente, e eu vi uma entrevista depois do New Garden, eu vi uma entrevista depois do Pagenot, que ele falou assim, tem um momento que eu pego a liderança, e aí naquele hairpin da curva 7 que vocês falaram, eu deixo ele passar, eu freio um pouco melhor, e eu vou sair mais estabilizado, vamos colocar dessa maneira. É verdade, ele fica bem por dentro, né? É verdade. E aí ele fala assim, aí quando eu olho pro lado... Né? É isso, ele fala, quando eu olho pro lado, eu vejo o New Garden colocando o carro e eu penso, cara, sai daí, sabe? Você tá em posição de campeonato, não é pra você estar colocando seu carro aí. Eu não estaria colocando o meu. Ele chegou a falar isso na entrevista, como ele surpreendeu que o New Garden, mesmo com o campeonato na mão, estava sendo combativo a esse ponto de tentar brigar com ele pela liderança. Essa gana de querer o a mais foi o que mais me chamou a atenção dele lá no início do ano. Foi Esse conjunto aí, ele levou até o final da temporada, até a última corrida. Acho que isso foi bem legal. Essa imagem dele assim, foi bem legal de ver. Eu mandaria teve tanto piloto na Fórmula 1 mandando o engenheiro calar a boca, alguns falando literalmente cale a boca, né? Em Singapura, era pro New Garden ter falado a mesma coisa pro Tim Cindric. É claro que eu tô falando aqui, é uma situação fantasiosa, porque é um menino, é o primeiro ano, o Tim Cindric. E é uma diferença, né? O cara é presidente da Penske, né? Exatamente, é o Tim Cindric, mas enfim. Não, foi a hora que eu sorri na corrida da Indy, em que eu abri o sorriso que eu falei, vai ser lindo demais se ele passar o Pagenot e ganhar essa corrida. Ia ser lindo, não é uma pena que depois ele se acomoda. Mas enfim, é bom que o ouvinte da Indy, que gosta também da Fórmula 1, como vários aí que me mandaram um e-mail, né, que é bom que eles pensem, né, que pena que seria a Penske trabalhar ao estilo Fórmula 1, né? Não ataque o seu companheiro, hein? Que pena que seria, né? O que a gente perderia? Guarde esse tipo de pensamento quando for assistir corrida de Fórmula 1, ouvinte. E por falar nos ouvintes, Bárbara Franzin, vamos encerrar com o e-mail do Leandro JF, não encerrar o bloco da Indy, mas encerrar a participação dos ouvintes nos e-mails. Leandro JF diz, que corrida chatinha para decidir o campeonato, pouca ação na pista, nada de confusão, e só o Pagenot mesmo fazendo ultrapassagem por conta de sua estratégia diferenciada. No mais, Dixon não foi para a briga e ficou fácil para o New Garden, enquanto que a chance dos outros eram muito remotas sequer para entrar em discussão. Parabéns para Joseph, ele demonstra grande talento e acredito que este título não será o único de sua carreira. Espero que vocês façam um programa extra ou um bloco mais longo para comentar os principais acontecimentos de toda a temporada da Indy, assim como um programa preparatório quando surgiu os nomes, equipes. Aquele programa preparatório que ninguém foi convidado, JF? O JF. Eu ia perguntar quem mandou o e-mail, o JF. JF. Nossa, que rancor. Eu também senti. Senti um rancor no Não, e-mail. então faz assim, ó, JF. Vamos responder aqui no ar, né? Eu gostaria muito de fazer esse programa, mas eu vou deixar pro meu host, Thiago Raposo, organizar e convidar a galera. Assim, ele não fala que eu não convidei. Ele convida todo mundo. Eu só quero ser convidado por você. Você pode continuar na organização.
Olha, Eles eu estão te chamei todo enganando, mundo JF. nesse programa pra Eles estão te participar. enganando, JF. Você tá percebendo, JF, que os dois que têm o poder de definir aqui, agora, no ar, ao vivo, que essa edição exista, eles não estão, tá vendo que estão jogando a bola pro outro, sendo que os dois têm o poder. Não, Que se eu pra falo, ou mim- Rosa fala, ou o Diogo Gomes fala, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Mas se eles falarem, vai ter, o JF. É isso, é só isso. Não, pra mim já existe essa edição. O problema é que Thiago Raposo é cheio de dar indiretas aí, mas de vez em quando a gente tem que responder ele, pra ele, tipo, ficar mais ligeiro, entendeu? Tá bom, vou ficar mais ligeiro então. Tem perguntas derradeiras aqui então. Eu acho que o bloco já tá maior, hein, JF? Você pediu, eu acho que não tivemos um bloco daí, ele não acabou Pode ainda. continuar. Mas ele pediu um bloco temporada toda, não só o da final. Exatamente. Igual do início do ano, que você não foi convidado, Thiago Raposo, que é um bloco falando dos pilotos, pistas, mudanças, etc. Você deve ter ouvido, né? Se não quiser, eu te passo o link depois também pra você dar uma ouvida. Eu ouço, eu não sou presente, mas eu ouço todo aquele que eu queria tanto ter participado, mas enfim. Fica pra ano que vem. Perguntas do Fabrício Dutra. Pra Diogo Gomes. O que podemos esperar do Tony Kanaan na AJ Foyt? Tem piloto que cresce em equipe pequena, hein, Diogo? Acho que você se refere ao Bordeaux, ao Bordet, talvez, mas eu não vejo já muito futuro no Tony Kanaan. Eu tava vendo algumas estatísticas, só por ver mesmo, porque a corrida tava chata, essa é a verdade. E, por exemplo, o Tony Kanaan, em quase 70 corridas com a Ganassi, ele completou a 4ª temporada agora, ele tem uma vitória. Eu até citei, né, 2014 em Fontana. Ele tem uma vitória e o número de pódios, acho que são 6 pódios. Nesse meio tempo, a quantidade de vitórias e pódios do Dixon é algo absolutamente inacreditável. Não vou nem comparar um com o outro, inclusive o Dixon tem campeonato nesse meio. Mas o rendimento dele na Ganassi foi muito baixo. Eu acho que o Kanaan, ele vinha numa queda já há muitos anos isso, e aí ele tem aquele que a mais quando ele vence em Indianápolis 2013, meus amigos, 2012, 2013, imagino eu. E depois ele começa a cair de novo. Mas ele ainda baseado em cima de Indianápolis, que deu para ele mais uns anos de contrato, junto com a popularidade e tudo mais. Ganhou uma vaga na Ganassi, mas não apresentou nada nesses anos. Então, o Tony Kanaan não vem mal esse ano, não vem mal desde o ano passado. Ele vem mal há muito tempo. Aquela vitória em Indianápolis deu uma bela de uma salvada na carreira dele, deu uma vida a mais de alguns anos aí para ele. Só que chegou um ponto em que complicou. Eu não sei se ele já foi... eu fiquei um pouco fora esse final de semana, eu não sei se ele chegou já, a AJ Foyt já bateu o martelo e falou, é nosso. Eu sei que na última semana a Racer, revista, site, enfim, respeitadíssimo, havia afirmado isso, então eu já coloco um bons créditos em cima disso. Na transmissão também falaram, né? Então... pode ser que consiga alguma coisa, mas assim, eu não vejo grandes evoluções. Não sei se o Tony Kanaan é merecedor da vaga, para ser bem honesto. Apesar que os pilotos que estão lá hoje fizeram um trabalho limitado, até pelo equipamento, né? Não sei se ele é merecedor da vaga e nem acho que vai fazer grandes coisas lá, não. Não só porque ele está num momento ruim já há muitos anos, como também o equipamento é bastante limitado. Talvez estratégia aqui ou ali, mas para campeonato, regularidade, performance, eu não tenho boas esperanças, não. Alguém quer falar de Tony Kanaan? Falar um pouquinho do ano de Tony Kanaan, do futuro de Tony Kanaan? Eu acho que o Diogo falou muito bem, não casou realmente ele com a Ganassi, e eu acho ótimo procurar novos caminhos, mas eu acho que talvez está se aproximando aí realmente de uma despedida, porque eu não vejo muito para onde ele ir depois, se esse novo contrato dele não é nem dar certo, mas é não mostrar resultados. E também eu acredito que chega uma hora que você tem que abrir aí espaço para os novos pilotos que estão chegando, né? A gente sabe que é muito difícil você encontrar vaga em grids aí, a gente vê desde Fórmula 1 até outras categorias. Então, assim, já está há muito tempo, né, na Indy, o Kanaan. Então, para mim, se ele não apresentar mais resultados, eu acho que vai ser a hora de dar tchau mesmo. Mas é engraçado porque aí, Babi, nesse caso, a gente tá falando de um piloto, né, campeão da categoria, experiente e tudo, que vai para uma equipe pequena. E não vai estar mais na segunda ou na primeira equipe, né? Ganassi foi por muito tempo a melhor equipe da Indy e agora tá aí como uma segunda força.
ele não vai estar mais nessa equipe forte. Então, assim, nesse caso, desculpa, mas tanto faz, sabe? Tanto faz. Não sei, porque quando ele foi pra KV, ele teve um bom resultado. Eu não sei se você diz tanto faz de, tipo, ocupar vaga. Mas então, eu acho que é nesse sentido, eu acho que até o período na KV, o que o Diogo falou é verdade, quanto à questão ali das 500 milhas, né? Ele achou aquela vitória e a continuidade da carreira. Naquele momento ele conseguiu, não estou dizendo que não foi merecido, mas acabou que ele conseguiu, e ele tinha muitas dificuldades no aporte financeiro naquela temporada. Ele tinha alguns parceiros aqui no Brasil, num período em que se investia muito em automobilismo, até de uma certa forma estranha, como se provou com investigações depois dessas mesmas marcas, né? Ele tinha um investimento limitado para aquela temporada com a KV, e aí foi lá e venceu e conseguiu, depois disso, o contrato com a Ganassi e alguns outros patrocínios que garantiram ele por esses anos. Então, infelizmente, até porque eu falei no início do programa, infelizmente a tendência é a gente ter um piloto, e isso a gente, quando eu quero dizer um brasileiro, né? Nós iremos assistir um brasileiro correndo numa equipe pequena e o outro talvez só nas 500 milhas, aonde ele realmente é diferenciado. Isso que é preocupante, ou deveria ser preocupante para quem administra automobilismo aqui no Brasil, né? Já que automobilismo no Brasil deveria ser um automobilismo fomentado para gerar pilotos para essas categorias internacionais, sabe? Pensando em ter um desempenho bom aí em categorias, resgatando um pouco do histórico, mas eu acho que esses caras não estão nem aí com isso. Vai continuar nessa draga por alguns anos. Se ninguém tem mais nada a falar sobre Tony Kanaan, a próxima pergunta, eu acho que a gente já esbarrou nessa próxima pergunta, né, que é os carros, os novos carros poderão melhorar a categoria e tudo. Tanto o Fábio Campos quanto o Thiago Santa Rosa já falou sobre os novos carros, mas se Bárbara e Diogo quiserem falar também, estejam à vontade para discutir. Se não... Eu fiquei animado, mas o Rosa me deu um grande banho de água fria. Quando eu vi o carro, lindíssimo, cheio de coisas, eu falei, epa, pode ser que vá alguma coisa. Aí o Rosa começou, isso não é um ponto negativo não, tá? É um ponto positivo, na realidade, dele, que estudou melhor isso do que eu. E aí ele começou a me falar uma série de especificações e eu fui meio que murchando, assim. Enfim, tomara que dê certo, mas... Não desanime, Diogo, não desanime. Se o carro só por fora, já resolveria o problema. É verdade, eu achei lindíssimo. E nem eu estou desanimado com isso ainda. Eu só estou pontuando fatos. Só isso. Não, sim, você tá certo. Aquela tampa do motor lembrou muito época kart e tudo mais. Deu uma nostalgia ali. Eu gostei do visual do carro, mas na parte técnica mesmo, não sei se teremos grande avanço não. Eu tô bem sem um ponto fixo pra seguir nesse ponto, pra ser bem honesto. Tem que estudar mais sobre isso. Eu só vou acompanhar mesmo. Quero ver quando sair de fato carro, né? A gente tiver mais testes aí, alguma coisa para balizar. Mas eu espero que melhore, né, gente? Que a gente tenha corridas mais competitivas ano que vem. Acho que todo mundo fica feliz, seja no misto, seja em circuito de rua ou nos ovais. Eu pensei em trazer a discussão dos rookies, né? Mas a gente só teve um rookie, né, disputando a temporada inteira, que foi o Ed Jones. Nem tem como a gente falar, né, nessa ideia de fazer já um balanço aí geral, apesar de que teremos um programa específico para a gente fazer o balanço da Indy, mas Gutierrez, Jack Harvey, o Clement de Mello e o Zach Witt, todos eles participaram de algumas etapas, algumas corridas. Então não dá pra todos bem fracos, para resumir. Não dá pra gente fazer muita análise em cima deles. O Jake Harvey eu acho que se perdeu realmente, né? Não sei o que ele pensa fazer da vida dele. Desde que ele fez aquele belíssimo temporada da GP3 e não conseguiu seguir adiante na Europa.
Só um detalhe, Raposo. Durante a transmissão falaram também que tá quase certo a etapa do México. Se tiver México ano que vem, eu tenho absoluta certeza que o Gutierrez vai arrumar um lugar na Fórmula Indy. Estão ventilando bastante essa história. Mas temporada completa, vocês acham? Ou corrida aqui ou ali? Ele, com certeza, do México ele vai correr, mas acredito que ele vai correr inteiro. É a mesma coisa que aconteceu, que acontece há alguns anos atrás. Aliás, aconteceu alguns anos atrás, por exemplo, na época que a NASCAR correu no México, sprintavam pilotos mexicanos correndo ali e aqui, e aí começaram a colocar os mexicanos nas categorias menores para poder correr essas provas que aconteciam ainda no Hermanos Rodrigues antigo, né, Diogo? Todo meio que remendado com chincanes malucas lá, mas vai faltar vaga nesse grid, gente. O grid não tá tão tem umas equipes novas que pelo visto vão entrar, mas acho que vai faltar vaga. Tá certo que a Ganassi deve ficar com 3 vagas livres até, né? Não sei se o Kimball sai, mas vai abrir umas vagas aí na Ganassi, muitas especulações, inclusive até do piloto do WC, do piloto da Porsche no WC. Me fugiu o nome dele, é um neozelandês que andou de Braden Hartley. Isso, obrigado. Eu lembro dele andando de World Series com patrocínio da Red Bull. Que por sinal, Diogo, rapidinho, eu tô cortando muito hoje, mas é importante. Não. A gente falou tanto de Rosenqvist foi o Hartley, né? E o Hartley é um bom piloto, mas não é o Rosenqvist em questão de brilho, né? O que o Rosenqvist fez nos últimos 2 anos, talvez o Hartley ainda não tenha feito, por mais que seja um bom piloto. Mais maturado, né? Maturou melhor, até pela transição inteligente que fez na carreira, viu que não estava dando certo nos monopostos, foi quando perdeu o apoio da Red Bull, não patrocina, é patrocinado até hoje, né? Mas ele deixou de ser do grupo de desenvolvimento, e aí virou a vida rapidamente para os protótipos, e se deu muito bem, campeão do mundo com a Porsche, né? Se não me engano ganhou Le Mans esse ano, enfim, é um piloto consolidado. Bem, 2018 que temos até agora, Andretti fechada com Zach Witt, Marco Andretti, Ryan Hunter-Reay e Alexander Rossi. A Ganassi só tem o Dixon confirmado. A Dale Coyne só tem o Sebastian Bourdais confirmado. A Ed Carpenter tem o Carpenter naquele esquema dele e o Spencer Pigot. Eu acho que o Pigot foi confirmado. Isso. Spencer Pigot. A Harding Race tem o Gabi Chaves. Gabi Chaves aí, mais uma chance para ele. Voltando devagar. A Lazier tem o Bud Lazier, que eu acho que é só para Indianápolis. Meu Deus. A Rahal Letterman tem o Graham Rahal, é o único confirmado. Não, tá com o Masato também. Né? Tá com o Masato também. O Sato vai pra Rahal, é o segundo. Não sabia dessa informação do Sato não, mas há muito tempo que eu torço pra essa equipe expandir, cara. A equipe faz um trabalho bom. A Schmidt Peterson, só pra Indianápolis, tem o Tristan Gomedi. Meu Deus, esse cara da época da Champ Car, ele é muito ruim. Esse é daqueles tipo Francesco Draconi, se preparem. Meu Deus do céu. Ele tá andando de LMP2, né, no WC, eu ouvi o nome dele nessas listas de entrada. Sim, mas ele era fraco na Champ Car há 10 anos atrás, imagina voltando agora pra correr na Indy, assim, né, não é o Pagenot de... Não tem nada de Pagenot na história dele. Correu de protótipo e foi pra Indy, se deu bem, não é o caso. E o Team Penske tem os 3, o Newgarden, o Power e o Pagenot. O Power com o número 12, o Pagenot com o número 22 e o Joseph Newgarden to be announced. Será que ele vem com o número? Lancem suas fichas, veremos no ano que vem qual número ele vai escolher para correr. Chegamos ao fim do bloco da Fórmula Indy. Vamos passar agora a vinheta